Well, if you'll kindly take your seat, we will continue. Vamos lá, senta aí, que lá vem história. Obviously, we have 40 minutes left, so I'm not going to be able to cover all of them, but I'll do a few more and maybe just run them through. Então, como eu tenho 40 minutos, eu vou dar uma corridinha. And would you like me to save 10 minutes at the end for some questions and answers? Eu guardo uns 10 minutos para o final para fazer perguntas. Sim? Não? Sim, okay. Then let's get going. Vamos? How Então, do you say? bora. Okay. Number 7, lack of spiritual harmony. 7, falta de harmonia espiritual. There are several areas of spiritual harmony that you should consider. Há várias áreas de essa harmonia espiritual que vocês deveriam considerar. The first and most important has to do with whether or not both of you are disciples of Jesus Christ. A primeira e mais importante é a questão de se vocês dois são discípulos de Jesus Cristo. In 2 Corinthians 6:4. Em 2 Coríntios 14, right? Yes. 2 Coríntios 6:14. Paul gives a general directive about the application of marriage. Paulo fala de uma forma geral sobre essa aplicação desse princípio nessa passagem do casamento. Actually, it's not talking about marriage, but it's applicable to marriage. Não fala de casamento, mas é aplicável ao casamento. He says, "Do not be bound together with unbelievers." Ele diz: não vos ponhais em julgo desigual com incrédulos. For what partnership has righteousness and lawlessness, or what fellowship has light with darkness? Pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou a comunhão pode ter a luz com as trevas. So this is a general principle he's giving that applies to all kinds of relationships, right? Então, um princípio geral para todos os tipos de relacionamento. But marriage is the most intimate of interpersonal relationships. Mas o relacionamento conjugal é o mais íntimo de todos os relacionamentos. This passage applies to anything. It applies to the husband and wife relationship. Então, se esse versículo se aplica para os relacionamentos, ele se aplica para este também. There's another passage of Scripture Tem uma outra passagem nas Escrituras that's even more specific about why a Christian should not marry. que é ainda mais específico pelo fato de um cristão não poder se casar com um não cristão. It's 1 Corinthians 7:39. É 1 Coríntios 7:39. He's talking in this passage about rules for marriage. Ele está falando dos papéis no casamento. And he makes the point that a Christian marriage is a very hard thing to get out of without sinning. E o casamento é uma coisa muito difícil de se sair sem pecado. And at the end of the chapter, in verse 39, he says this. E no final do capítulo, no versículo 39, ele diz isso: A wife is bound as long as her husband lives. a mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver. But if her husband is dead, Mas se o seu marido morrer, she's free to marry who she wishes. ela estará livre para se casar com quem quiser, Only in the Lord. contanto que ele pertença ao Senhor. Paul teaches that a widow may remarry, but only to someone who's in Christ. Então Paulo ensina que uma viúva pode se casar novamente desde que essa pessoa seja de Cristo, Someone who belongs to the Lord. alguém que pertence ao Senhor. And this is not some special rule to be applied only to widows or widowers. Essa não é uma questão que se aplica somente para viúvos e viúvas. It's the most fundamental biblical regulation concerning marriage for the believer. É a mais fundamental regulação de um casamento para os crentes. And you'd better be sure. E você tem que ter certeza. I mean, as sure as you can humanly be, O máximo que você consegue ter, that the person that you want to marry, you're going to marry, is truly a follower of Christ. que a pessoa que você vai se casar é verdadeiramente um seguidor de And Cristo. as I said before, that he's committed or she's committed to the lordship of Como eu Christ. disse antes, que é comprometido com o Senhor Jesus. I've counseled dozens, probably hundreds of broken-hearted Christian men and women Eu já aconselhei dúzias, provavelmente centenas de casos de corações quebrados, who either willfully refuse to obey the Bible in this area, que voluntariamente decidiram desobedecer a Bíblia nesta área, or who hastily and naively ou que inocentemente proceeded to marry a so-called professing Christian who showed little evidence of being indwelt by the Holy Spirit.
se casou com alguém que professava a fé, mas não era um crente. And if you go ahead and marry someone knowing that they're not really a Christian, or they probably are not a Christian, Ou se você vai se casar, você sabe que vai se casar com alguém que não é cristão, then you're making an idol out of it. então você está fazendo um ídolo. Now, another area of spiritual disharmony Uma outra área de uma falta de harmonia espiritual that could present marital difficulties que poderia apresentar dificuldades no casamento is when you have major doctrinal issues with other people. é quando você tem questões ligadas à doutrina. Now, I'm not talking about the kind of differences that exist, for example, between a conservative Baptist and a conservative Presbyterian. Eu não estou falando do tipo de doutrina que existe, por exemplo, entre a diferença de uma batista conservadora ou uma presbiteriana Although conservadora. those things certainly could cause problems. Ainda que isso poderia causar alguns problemas. But I'm talking about the kinds of doctrinal issues that have much more serious ramifications. Eu estou dizendo sobre algumas doutrinas que têm algumas questões sérias em suas ramificações. Like Por exemplo, believing that you're saved by faith plus works. Acreditar que você é salvo por fé mais obras. Or marrying someone who has a radically different view of the biblical role of the husband and wife. Ou than se you casar do. com uma mulher que tem uma perspectiva totalmente diferente sobre o papel do homem e da mulher. Or maybe even whether or not God continues to give us revelation and talk to us outside of the Bible. Ou a questão de se Deus ainda revela a si mesmo para a gente, ou se a Bíblia é And suficiente. possibly even how the Holy Spirit sanctifies us. There are all different kinds of views about how God sanctifies us. Ou como o Espírito Santo nos santifica, algumas formas assim. Another area of spiritual disharmony Outra área de uma desarmonia ou falta de harmonia espiritual has to do with your vocational calling. tem a ver com o seu chamado espiritual. If I would have told Kim that I was not willing to go to the mission field, Sobre essa vocação, eu disse para ela que eu estava disposto a ir a missões. and she felt that that's the way God was leading her, E ela sentiu que esse era o jeito que Deus estava cuidando dela. she would have been right to break up with me. She would have been You right. first said you were not willing to go to missions, right? No, if I would have told her, no, I don't want to go to the mission field. Então, se ele dissesse que ele não queria ir para missões, For her to choose as a life partner, e ela terminaria com ele. Então, na escolha de um parceiro para a vida, someone who would interfere with what she believed God's will was for her life, alguém que interfere sobre a vontade de Deus para a vida dela, would have been for her to violate her conscience. teria sido uma violação da sua consciência. All right, I'm going to run through a few more of these pretty quickly, just mention them, and then we'll maybe talk about some of them in greater detail. Eu vou dar uma corridinha nos pontos aqui e alguns eu falo um pouquinho mais. You don't want to marry a proud person. Você não quer se casar com uma pessoa orgulhosa. I mean, everybody's proud, but you don't want to marry someone who really struggles with pride. Todo mundo é orgulhoso, mas você não quer se casar com alguém que é realmente orgulhoso. The Bible says only by pride comes contention. A Bíblia diz que pelo orgulho se vem contenções. And you're going to have to solve a lot of conflicts when you get married. E então você vai ter que resolver muitos conflitos se casando com alguém assim. And a lot of the conflicts are going to be in part or in full your fault. E muitas dessas vezes os conflitos vai ser por parte a sua culpa. And you're going to have to be the kind of person who, when confronted with his sin, will quickly acknowledge his sin and ask for forgiveness. You're going to have to be humble enough Você vai ter que ser humilde o suficiente when you recognize that you've done wrong quando você reconhecer que fez errado, to confess your sin to your partner para confessar o seu pecado ao seu parceiro, and to parceira, seek his or her forgiveness. e buscar o seu perdão. If you don't do that, Se você não fizer isso, because you're proud, porque você é orgulhoso, you're not going to be able to resolve conflicts the way God wants you você não to. estará hábil para resolver conflitos como Deus quer que você resolva. And you're going to be miserable. E você vai ser miserável. And you don't want to marry someone who does not have the ability to acknowledge when he or she has sinned. Você não quer se casar com alguém que não consegue reconhecer quando ela tem pecado. Then there is anger. Ira. We also mentioned that verse in Proverbs that says you don't want to get close, you don't want to build a close relationship A gente já mencionou em Provérbios que você não quer nem chegar perto de uma pessoa assim, with someone who's angry. de uma pessoa que é irada. Now,
You know, there are a lot of different ways we can get angry. Tem muitas formas da gente ficar irado. Sometimes when we get angry, Às vezes, quando ficamos irados, we act like a volcano. We blow up, a gente age como um vulcão, a gente explode. and that's sinful. E é pecaminoso. Sometimes when we get angry, we act like a clam, and we clam up. We keep it all inside. We internalize it. E às vezes a gente acha como a concha, a ostra, e a gente mantém ali dentro. Yeah. And that's unbiblical too. E isso também não é bíblico. When you run away from conflicts, Quando você corre dos conflitos, you're not handling them biblically. você não está lidando com eles biblicamente. You want to marry someone who's a good fighter, Você quer se casar com alguém que é um bom lutador, who can fight, argue, resolve conflicts, dispute biblically. que pode lutar, que pode disputar esses conflitos biblicamente. And so on one end of the spectrum, we keep it inside. Então, numa parte desse espectro você se mantém lá dentro, On the other end of the spectrum, we kind of ventilate it and we explode on other people. e do outro lado do espectro a gente explode. And that's not what we're supposed to do. E não é isso que a gente deveria fazer. When you clam up, Quando você mantém lá dentro, you're not communicating. você não está se comunicando. When you blow up, Quando você explode, you're miscommunicating. você está comunicando mal. Do you realize when you get angry, it's a chemical thing in Você- part? Você sabia que quando você fica irado, em parte, é uma reação química? There's a problem in your life, something is not right, or you sense that it's not right. Alguma coisa está errada na sua vida e você sente isso. And then your adrenaline starts flowing, Então a sua adrenalina começa a aumentar. and you have all this energy. E você tem toda essa energia. Well, what does God want you to do with that energy? O que Deus quer que você faça com isso? Well, He doesn't want you to explode on the other person. Ele não quer que você exploda com a It's pessoa. sort of like He's giving you a dart. É como se ele estivesse te dando um dardo. If you explode on the other person, it's like you're taking the dart and throwing it at the other person. E explodir na outra pessoa é como você pegar esse dardo e jogar naquela pessoa. And if you clam up, it's like you're swallowing the dart yourself. E se você está mantendo lá dentro, é como se você engolisse e mantesse isso tudo no escuro. What does God want you to do with that dart? O que Deus quer que você faça com What o do you put dardo? all that adrenaline in your system for? Onde você coloca toda essa adrenalina no seu sistema? As a Christian, He wants you to learn how to get that anger under the Holy Spirit's control Como cristão, você quer que isso esteja debaixo do controle de Deus, and do to direct Espírito it Santo. towards the problem. E lide isso em direção à resolução do problema. Now, 9 times out of 10, Em 9 vezes de 10, that problem has to do with another person. o problema tem a ver com a outra pessoa. So that means you have to do something Então isso significa que você tem que fazer alguma coisa. to get the anger focused on the problem. E focar essa ira para a resolução do problema. You have to communicate. Você tem que se comunicar. When you blow up, as I said, you're miscommunicating. When you clam up, you're not communicating. Quando você explode, você está comunicando mal. E quando você guarda para si mesmo, você não está comunicando. Here's the bottom line. Aqui é a questão, My Brazilian friends, meus amigos brasileiros. if you have an anger problem, Se você tem um problema com a ira, there is no hope for you to ever change não vê esperança de mudança, unless you learn how to communicate biblically. a não ser que você comunique And you biblicamente. don't want to marry someone who doesn't know how to follow the hundreds of rules in the Bible about communication. Você não quer se casar com alguém que não está seguindo com as centenas de passagens que falam a respeito do assunto na Bíblia. Along with anger, there's impatience. Com a ira depois vem a questão da impaciência. Impatient people tend to give up on relationships. Pessoas impacientes tendem a acabar com os relacionamentos. And now maybe it's easy for you to get out of a relationship because you're not married to someone. E talvez agora na situação de namoro seja mais fácil você sair desse relacionamento porque você não está casado. But when you get married, it's going to be difficult. Mas quando você estiver casado vai ser difícil. So impatient people give up on relationships. Então, pessoas impacientes, elas desistem dos Their relacionamentos. favorite term is how long. O meu termo preferido é quanto tempo? How long do I need to wait before I can throw in the towel? Quanto tempo eu preciso até eu jogar a toalha? How long must I put up with this bad habit? Quanto tempo eu preciso para acabar com esse hábito ruim? How long must I endure this trial? Quanto tempo será que eu vou ficar nesse julgamento? But patient people are committed to resolving conflicts biblically.
Pessoas pacientes estão compromissadas a resolver os problemas biblicamente. They don't check out of the conflict quickly. Ok? They don't remove themselves from the conflict. Eles too quickly. eles não se retraem dos conflitos. When my wife and I have a conflict, Quando eu e minha esposa temos um conflito, maybe it's going to take 20 minutes to resolve it. talvez tenha 20 minutos para resolver. We go back and forth. A gente vai e volta. She says it's black. Ela fala que é preto. I say it's white. Eu falo que é branco. Back and forth we go. It's Vai e black, volta. it's white, it's Vai e volta. black, Preto e and white. branco, preto e branco. And 15 minutes later, E 15 minutos depois, either she persuades me that it's black, se ela me persuadir de que é preto, I persuade her that it's white, eu persuado ela que é branco. or we agree it's mostly gray. Mas a gente concorda que é meio cinza. Or we realize there's no reason for a husband and wife to have two different perceptions about what color it is. Ou a gente concorda de que podemos ter diferentes percepções a respeito de qual cor aquilo Especially é. if one of us is colorblind. Especialmente se alguns de nós é daltônico. But the point is, it may take 20 minutes for us to get on the same page. Mas demora 20 minutos para a gente ficar na mesma página. But if after 5 or 10 minutes, Mas mesmo aí, 5 e 10 minutos, 2 or 3 rounds of the fight, alguns rounds de briga, somebody gets angry alguém fica irado and breaks the connection, e quebra a conexão, like a fuse, como um fusível. then the conversation ends right there. E aí a conversa acaba ali. Or if after 2 or 3 exchanges, if after 2 or 3 exchanges, 2 or 3 rounds, Então depois de 2 ou 3 rodadas, one of us very quietly disconnects and walks away, algum no pianinho ali, né, sai de pianinho e tal. the Bancinho. conflict just stops 5 minutes into it and we never get the conflict resolved. O problema não é resolvido. So it takes patience to hang in there until you can resolve the conflict biblically. Isso requer paciência para que o problema seja resolvido biblicamente. Then there's intolerance. Então vem intolerância. That has to do with putting up with things in the other person that really bug you. Isso tem a ver em colocar na outra pessoa coisas que realmente te perturbam, But that at the end of the day are not wrong. mas que no fim do dia não são erradas. It's not a sin for her to do that, Não é um pecado ela fazer aquilo, but it really upsets you that mas she te deixa does. magoado, triste. Sometimes, the word in the Greek means to tolerate. You have to tolerate stuff. E em grego significa você tem que tolerar. When you're married, you're going to have to put up with things in your mate that really bug you. E no casamento você vai ter que tolerar questões que te perturbam. But you can't open the Bible and ask them to repent because they don't bug God. Mas você não pode abrir a Bíblia e falar para que ele peça perdão, porque não é pecado. And so to marry someone who is constantly getting upset about little things that are not moral issues, Então, se casar com alguém que tem questões que não são moralmente erradas, que não são pecados, elas têm muitas coisas que te perturbam, it's going to cause a lot of problems. vai te causar muito problema. Next, there's selfishness. Depois vem egoísmo. I already mentioned this a little bit. You Já have to mencionei be pouquinho a a respeito disso. giver rather than a taker. Then there's inability to resolve conflicts. Depois, inabilidade de resolver conflitos. This has to do with not knowing how to agree with someone who disagrees with you. Isso tem a ver com não ter a habilidade de discordar com alguém que não consegue concordar com você. And remember, conflict is not necessarily a bad thing. Lembre-se, conflito não é necessariamente uma coisa ruim. It's something that you can in fact be a good thing. E, de fato, ela pode ser uma coisa boa. And sometimes it's necessary. E às vezes é até necessária. It's something that God himself requires us to do. É uma coisa que Deus requer que nós façamos. So you get married Então você se casa and you find that your spouse has got a pattern of sinful behavior somewhere. Então você percebe que o seu marido tem um padrão de pecado. You're a Christian. Você é cristão. She's a Christian. Ela é cristã. It's not a one-time thing. He's doing it again and again and again. Não é só uma vez, é uma coisa que acontece várias e várias vezes. You can't overlook it. Você não pode simplesmente olhar para trás, olhar para o lado. You have to confront it. Você tem que confrontar. Now, yes, as a general rule, we're supposed to be peacemakers.
Sim, de forma geral, nas regras, a gente tem que ser pacificadores. But many people fancy themselves to be peacemakers. They think of themselves as peacemakers. Então muitas pessoas pensam que elas mesmas são pacificadoras, But because they hate conflict so much, well, they think of themselves as peacemakers because they avoid conflict whenever possible. elas pensam que são pacificadoras porque elas evitam conflitos. But they're really not peacemakers, they're peace lovers. Mas elas não são pacificadoras, elas são amantes da And paz. there's a big difference. E aí tem um problema, uma diferença grande. If you love someone, the Bible says you have to confront them. Se você ama alguém, a Bíblia diz, você precisa confrontá-la. You have to rebuke them. Você tem que exortá-la. You have to take the Bible and try to persuade them, really to convict them of their pattern of sin. Você tem que pegar a Bíblia e realmente persuadi-la do pecado In a dela. biblical marriage, that's what you do. E num casamento bíblico é isso que você I faz. have to talk to my wife about patterns of sin that she struggles with. Eu tenho que falar com a minha esposa dos padrões que ela tem de pecado. She has to talk to me. E ela tem que falar comigo. And when there's an inability or an unwillingness to confront someone the way the Bible says, E quando tem uma inabilidade ou uma falta de vontade de confrontar da forma como a Bíblia diz, over and over again in different places, de novo, de várias formas, there's a problem. tem um problema. You don't want to marry someone who doesn't have the courage to confront you if you're really sinning. Você não quer se casar com alguém que não tem a coragem de confrontar você quando você está pecando. No, you know, I'm a counselor, so I confront people for a living. Então, eu sou um conselheiro e eu confronto pessoas, é o meu ganha-pão. But it's not always a confrontation. It's not always a big fight. Mas não é uma confrontação, uma briga. There are lots of ways to convict people of their sin. Tem um monte de jeito de convencer as pessoas dos seus pecados. Now, you know, I'm a New Yorker, so I'm kind of a 2x4 person. Just hit me over the head with a 2x4 and I'll be fine. Eu sou de Nova York, I'm a New Yorker. So I'm kind of a, you know, Donald Trump kind of a, you know, Tá, então eu sou um cara meio Trump. kind of Bill O'Reilly, you know, just kind of, you know who it is. Anyway, just kind of, you know, tell me the truth. Eu sou um tipo do cara que, fala a verdade aí, meu. But not all the people that I confront can take a baseball bat kind of a confrontation. Mas nem todos os tipos de conflito que eu vou é do tipo de pegar um taco de beisebol. Sometimes I have to use a pea shooter. Às vezes eu tenho que pegar uma arminha que atira ervilha. I have to convict them by asking them a question. Eu tenho que confrontá-los com uma pergunta. Do you really think that you're not going to provoke your son to anger Então, eu tenho que confrontar, por exemplo, a respeito de não levar o seu filho a não provocar a ira nele. by talking to him on a regular basis with such biting sarcasm? Levando-o a considerar que não pode ser sarcástico. So the point is, you know, you can gently, by asking questions, convince people that they're sinning. Então você gentilmente pode fazer perguntas para convencê-lo a respeito do pecado, But resolving conflict, mas resolver conflito. taking the initiative Tomar to a resolve, iniciativa de resolver conflito is a biblical requirement, é um requerimento bíblico and it's a skill. e a habilidade. And by the way, E aí, who does God hold more responsible to take the initiative to confront? quem é que Deus toma primeiramente como responsável? Quem é o responsável para tomar a The iniciativa? husband or the wife? O homem ou a mulher? They both have the responsibility in the Bible. They both must do it. Ambos têm responsabilidades, But God made man to be the initiator and woman to be the responder. mas Deus fez o homem para tomar a iniciativa e a mulher a que responde a And essa so iniciativa. the big thing about being a man, about biblical masculinity, Então a coisa sobre a masculinidade bíblica is initiative. é iniciativa. Men take initiative. Homens tomam a iniciativa. They see what needs to be done and they do it without having to wait for someone to tell them to do it. Ele vê o que precisa ser feito e vai lá e faz o que tem que ser feito. So ladies, Mulheres, you don't want to marry a guy that doesn't take initiative to do the things that você não quer se casar com alguém que não toma iniciativa para the Bible says he must do, fazer as coisas que a Bíblia diz que ele deve fazer, even if it means confronting you about your sin. mesmo que seja confrontar os seus próprios pecados. Then there's lack of compassion. Então vem aí a falta de compaixão.
there are a lot of people that I know who just don't get compassion. Tem muita gente aí que eu conheço que simplesmente falta compaixão. They're very, very logical. Eles são muito lógicos. They're very unemotional, Tem poucas emoções. which is a good thing O up que to é, a point. é uma coisa boa até determinado ponto. The Bible talks about having compassion on people. Mas a Bíblia fala sobre ter compaixão. And compassion is not just a feeling, E compaixão não é mais só um sentimento. it's a feeling that motivates you to meet the needs of another É person. um sentimento que te move a ajudar as necessidades das outras pessoas. And although you can learn to be compassionate, Ainda que você possa aprender a ser compassivo. it's difficult for some people. É difícil para algumas pessoas. It's difficult especially for some men to show compassion. Especialmente alguns homens para mostrar compaixão. But again, they've got to be convicted that if they don't show appropriate compassion, Mas they're eles, sinning. mas eles têm que ser convencidos de que tem que demonstrar determinada compaixão. Eles estão em pecado. And it's sort of like a language. É como uma língua. Someone was telling me today that she speaks, a Brazilian young woman, and that she speaks several languages. Uma moça brasileira, ela me disse que fala várias línguas. She said that the German language was especially hard for her. Ela disse que alemão foi uma língua em especial difícil para ela. Well, some people don't get the language of compassion. Algumas pessoas não têm a linguagem da compaixão. And it's very hard being married to someone that doesn't have compassion. E é muito difícil estar casado com alguém que não tem compaixão. Doesn't have compassion on you when you sin. Não tem compaixão quando você peca. Doesn't have compassion on you when you're upset or when you cry. Não tem compaixão quando você está triste ou chorando. Thinks it's silly. Acha que é uma coisa tola, boba. His little son or little daughter falls down and scrapes her knees. Ou o filho ou a filha pequenininho vai lá e cai e machuca os joelhos. And she comes to him crying. E ele chega chorando. And she says, "Don't cry, it'll heal." Não se preocupe quando casar Sara. I mean, that's not the way we should be as Christians, Não right? deveria ser assim com cristãos. The Bible says we should have compassion, bowels of compassion. Nós deveríamos ter compaixão. Then there's disrespect. Então tem desrespeito. You don't want to have you don't want to marry someone who doesn't show respect. Você não quer se casar com alguém que não mostra You know, respeito. I talked about the roles before of the husband and the wife. Geralmente eu falo dos papéis do homem e da mulher. Respect is the one thing that the wife is required to show to the husband and the husband is required to show to the wife. Respeito é aquilo que Deus pede para que a mulher tenha em relação ao homem e o homem tenha amor em relação à mulher. Bitterness, you don't want to marry someone that can't forgive you or doesn't forgive you, holds grudges. Amargura, você não quer se casar com alguém que não consegue te perdoar. Then there's irresponsible behavior, Então tem comportamento irresponsável, someone who doesn't pay his bills, alguém que, por exemplo, não paga suas contas, someone that's unfaithful, alguém que é infiel, unreliable, não tem crédito nenhum, undependable, não dependente, doesn't keep his word, não mantém a sua makes palavra, promises but doesn't keep them. não mantém suas His promessas. yes is not yes, her no is not no. Let your yes be yes and your no, no. Que o sim seja sim, sim, não, não. Then there's irrational thinking, Então tem o pensamento irracional, jealousy, ciúme, envy, ira, suspiciousness, suspeita, excessive fears, medo. irrational fears. medos irracionais. I mentioned this a moment ago, excessive passivity. Eu mencionei isso há algum momento atrás, passividade excessiva. You don't want to marry someone, male or female, that is too passive, that doesn't take initiative. Você não quer se casar com alguém que é extremamente passivo, que não toma iniciativa. And there's legalism or perfectionism, Então tem legalismo e perfeccionismo. raising the standard higher than the Bible does. Aumentar o padrão acima do padrão que a Bíblia fala. Then there's unresolved conflicts. E aí tem então conflitos não resolvidos. Now this doesn't have to do with the inability to resolve a conflict. Isso não tem a ver com a inabilidade ou a falta de habilidade de resolver This conflitos. is marrying somebody who doesn't have a clear conscience. Isso é se casar com alguém que não tem uma consciência tranquila.
He sinned against people in the past, Ele pecou contra alguém no passado and he's not gone back and made it right. e ele não voltou para resolver essa situação. The Bible says that a person who doesn't have a good conscience will likely shipwreck his faith. A Bíblia diz que aquele que não tem uma boa consciência vai ser como um barco que bate. And there's lying, deceitfulness. Então tem You don't want to marry someone who's a practicing liar. mentira, engano, e você não quer se casar com alguém que é mentiroso. You would be surprised at how many people I counsel outside the church that have cheated on their spouses. Vocês não têm noção da quantidade de gente que eu aconselho que traiu seus cônjuges. Invariably, the lying that was done during the unfaithfulness hurt the faithful spouse more than the cheating. Invariably. Invariavelmente. The lying that was done throughout the course of the adulterous relationship A mentira que foi contada durante o relacionamento de adultério did more damage fez mais estrago to the faithful spouse ao cônjuge fiel than the cheating did, do que o que than the traiu sexual sin. pelo pecado sexual. Then there's intemperance or lack of self-control. Depois tem a intemperança ou falta de domínio próprio, Things like alcohol abuse, do tipo do alcoolismo, gluttony, glutonaria, drug abuse, vícios de drogas, gambling, apostas, sexual misbehavior, um comportamento sexual, consuming pornography. consumo de pornografia. These are some of the things we're talking about. Essa de algumas coisas que estão dentro deste item. And then finally, few areas of common interest. E então poucas áreas de interesse comum. Now, I almost hesitated to put this in the book because it's not usually that big of a deal. Eu quase que não coloquei esse tema no meu livro. Marrying someone of a different race than you, Se casar, por exemplo, com alguém que é de diferente raça do que someone você, who grew up a different state in Brazil than you, alguém que cresceu num diferente estado do brasileiro do que você, who has more affluence or less affluence than your family did. talvez mais influência africana do que você teve. Then I mentioned age difference. Também a diferença de idades. You know, these things usually are not deal killers for marriage. Essas coisas geralmente não são o mais pesado para matar algum The Bible relacionamento. doesn't restrict any of those things. A Bíblia não restringe essas coisas. But the more of these other danger signs you have, Mas quanto mais esses outros sinais de perigo você tem, the more difficult it's going to be for you to adjust to someone who's radically different than you are. mais difícil de ajustar as coisas ficarão. And there's a place in the book for you to identify additional danger signs that I didn't cover in the book, so you could take it to your counselor. Então compre o livro dele. Okay, so we have 5 minutes for some Q&A. Perguntas. And if you ask 5 minutos. if you ask a question, okay, we know you're not talking about your relationship with your girlfriend or boyfriend. You're talking about a friend of yours that lives like way out somewhere else. Se você fizer uma pergunta, a gente sabe que você não está fazendo do seu relacionamento, do Okay, seu so namorado, da sua that's what namorada. we're going to believe if you ask me a question. É de alguém muito longe é o que a gente vai acreditar quando Okay, você perguntar. who's got the first question? E aí, quem vai perguntar primeiro? There's a girl in the back there. I think they're going to bring you a microphone. Yes, Paulinha. You don't want to marry somebody that doesn't think ahead. Just kidding. Okay. Oi, boa noite, pessoal. A minha pergunta é a respeito do nosso comportamento como cristãos num lar onde Our behavior não tem mais casamento. in a home where there's no marriage anymore. How should be our behavior in a home where There's no love or there's no marriage. não existe mais casamento, não divórcio.
should we behave in a home where É um lar onde o casamento dos pais não está bem. the marriage is not good? How Okay, should we- sure. Okay. So I really would need to ask a few more questions to give you a thorough answer, but let me answer it generally. Talvez tivesse que fazer muito mais perguntas, saber mais para responder plenamente a questão. You remember I said at the beginning that if you're a teenager, you should consider yourself more as an adult than a child. Você lembra quando no começo eu disse que se você é um adolescente, você deve ser considerado mais um adulto do que de fato uma criança? Well, as a Christian young person, Então, como cristão, um jovem, if either one of your parents are believers, então seja um dos seus pais um crente, then you may have an obligation to talk to them about their sin. então você tem a obrigação de conversar com ele ou ela a respeito do pecado dele ou dela. And if they are members of a church, Então, e se eles são membros de uma igreja, the church may actually be in a position to do a confrontation or to help them or to give them hope. a igreja teria então um papel de aconselhá-los e dar a esperança. And so that might be one option. Então, talvez essa seja uma opção. But it's sort of like what the Bible says when you're married to an unbeliever. Mas é tipo aquele negócio quando a Bíblia fala que você se casa com um não crente. I mean, in at least two different places, the Bible gives instructions about people who are married to unbelievers. Então, pelo menos em duas diferentes locais na Bíblia fala a respeito desse assunto. And that's probably not so much because people married against the Lord's will, E não é porque elas se casaram contra a vontade de Deus, but because a lot of times someone becomes a Christian mas é porque às vezes uma se torna and the cristão person to whom they're married is not a Christian. e a outra com quem ele se casa não é cristão. And so basically what it says Então, basicamente, o que is diz, you try to win your unbelieving husband or wife você tenta ganhar o seu cônjuge descrente by your behavior. pelo seu comportamento. And so that would be an appropriate thing to do if you live in a home where mom and dad are not Christians. Essa seria uma coisa apropriada para se fazer num lar onde mamãe e papai não são crentes. Now, I'm not sure if the question has to do with what do I do, if I'm dating and my parents don't get this, I only can marry a Christian Eu thing. não tenho certeza se a pergunta é relacionada, tipo, eu estou namorando com alguém, o que tem a ver meus pais com isso. Again, the Bible says you should honor your mother and your father, A Bíblia diz que você deve honrar seu pai e sua mãe, that it may go well with you, e que isso tudo vai ser bem para você, and that you may live long on the earth. e que você vai viver uma vida longa na terra. Now, if your parents ask you to sin, Se seus pais te pedirem para pecar, as a Christian, como cristão, you may not obey them, você deve não obedecer, but you have to be respectful to them. mas você deve respeito a eles. And so, as a general rule, Então, de uma regra geral, you would say, Mom and Dad, I try very hard to obey you and to do what you want me to do, mamãe e papai, eu tento muito fazer o que vocês but querem, I'm a Christian, mas eu sou cristão. and because I'm a Christian, I cannot do what you're asking me E to porque eu do. sou cristão, eu não posso fazer o que você está me The pedindo para Bible fazer. forbids me from dating someone who's not a Christian, or whatever it is that they're pressuring you to do. A Bíblia me proíbe de fazer o que vocês estão fazendo ou qualquer outra coisa que seja errada a fazer. I don't know if I answered that question because I'm not quite sure I understand all the Não parameters, but sei I se eu hope at least respondi that was a a general pergunta, porque eu não answer. sei se eu estou entendendo todos os parâmetros da pergunta. Oh, okay, we'll do one more real quick. Mais uma questão, mais uma pergunta. Você não está no relacionamento, mas você tem dois amigos que estão e você começa a identificar sinais, alguns desses sinais na vida, no relacionamento dos seus amigos. Qual que é a atitude que você deve ter? You're not in a relationship, but you identify the two friends of yours signs, danger signs that they shouldn't be doing. Yeah, tell them we had the speaker at church. Ah, Tell them that I went to hear the speaker at church. aqui. Tell your friend. Diga ao seu amigo. I went to church on Thursday night, Eu vim na igreja na quinta noite and I heard this crazy American e guy, eu escutei esse americano louco. and he wrote this book, E ele escreveu esse livro. and it really made sense to me. E fez todo sentido para mim. And I know you and your girlfriend are
in a relationship. E eu sei que você e sua namorada estão num relacionamento. And I think the book might really help you improve your E relationship. eu sei que esse livro pode te ajudar a melhorar seu relacionamento. We got to pray. Vamos orar. Father, thank you for your word. Pai, obrigado pela sua palavra. Thank you for all the warnings you give us in Scripture, Obrigado por todos os sinais que você the rules you give us in Scripture. nos dá nas regras na Bíblia. Father, help us not see them as things that restrict us, Pai, nos ajude a ver como coisas que não nos restringem, that keep us from being happy. que nos mantém afastados de ser But felizes. on the contrary, help us to see them as your invitations to us, Mas nos ajude a ver esse convite do Senhor. invitations to happiness, Pai, a felicidade, invitations to a certain extent, prosperity, convite para uma determinada prosperidade, invitations to live the abundant life convites para uma vida plena, that you promise in Jesus que Christ. você prometeu em Jesus Cristo. And it's in His name that I pray. E no nome dele eu oro. Amen. Amém. Thank you.